O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na primeira semana da nossa quaresma de São Miguel, né? Estamos ainda no início da nossa quaresma, em que nós, lembra, o objetivo primeiro de toda a quaresma de São Miguel é a mudança do nosso coração. O objetivo primeiro de toda a quaresma de São Miguel é a nossa conversão, é que nós nos tornemos mais dóceis, para que nós nos tornemos mais maleáveis à vontade de Deus. O objetivo não é apenas cumprir as obras externas da quaresma de São Miguel, mas que essas obras externas sejam uma expressão do nosso desejo de mudança, e que por graça de Deus esta mudança aconteça no nosso coração. Então estamos apenas no início, suplicando a Deus que Ele transforme a nossa alma. Pois bem, e o Evangelho de hoje nos dá a ocasião para que nós reflitamos um pouco mais sobre isso e tenhamos um norte para a nossa oração, o que pedir durante esta oração. Pois bem, estamos aqui no capítulo 19, neste texto tão conhecido, que diz que alguns fariseus se aproximam de Nosso Senhor e perguntam a Ele se era permitido o divórcio, se era permitido se divorciar, já que Moisés tinha permitido o divórcio. Já que Moisés tinha permitido o divórcio, então, se Jesus permitia o divórcio, já que Moisés havia permitido. Pois bem, então Jesus dá uma resposta emblemática que deve servir para todos nós. Jesus diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração. E eu gostaria então, meus irmãos, de refletir a respeito deste ponto, a dureza de coração. O que significa, a dureza de coração na Sagrada Escritura
e algumas passagens que falam a respeito disso, porque isso que foi dito a respeito, isso que Jesus falou aqui aos fariseus, se aplica, infelizmente, a muitos de nós. Isto é, quando a dureza de coração se instala na alma. Primeiro, então, o que na Sagrada Escritura significa dureza de coração? É uma obstinação, é uma teimosia, é uma rebelião, é uma rebeldia, isto é uma atitude de endurecimento interior, em que você, não obstante você conheça a vontade de Deus, em que, não obstante a sua consciência, de alguma maneira mostre que algo deve ser feito, algo deve ser abandonado, que naquela realidade se encontra a vontade de Deus, quer dizer, embora a sua consciência o incline àquilo, você, interiormente, você diz não. No Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6, nós encontramos algo semelhante, em que Jesus novamente fala de uma dureza de coração. Isto é, Jesus diz aqui que num dia de sábado trouxeram a ele um homem de mão seca, porque eles queriam ver se Jesus Cristo iria curar. E Jesus então traz aquele homem de mão seca para o centro, pede que ele estenda a mão, cura. Só que antes de curar, Jesus pergunta assim, então lhes pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Jesus perguntou, eles não responderam. Por quê? Porque o que é que eles queriam? Eles queriam pegar Jesus. Eles não estavam abertos a uma mudança de atitude, se por acaso, será que Jesus não é mesmo o Messias enviado? Não, eles não estavam dispostos a mudar. O coração estava endurecido. Eles não queriam mudar de atitude. Eles queriam provar a todo custo, estavam apenas procurando alguns pontos que comprovassem que Jesus era um farsante, que Jesus era um endemoniado. Eles não queriam mudar de atitude. E diz então, Jesus pergunta, eles não respondem. Versículo 5, então, lançando sobre eles um olhar indignado, triste, afirmou, que versículo 5, relançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, disse ao homem, estende tua mão, e curou. Então Jesus viu a dureza de coração daqueles homens. Por que então, meus irmãos, que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele vê a dureza de coração desses homens, dos fariseus, que vão até ele, querendo pegá-lo numa situação, colocando numa sinuca de bico, como se diz. E Jesus afirma, olha, é verdade, Moisés permitiu o divórcio, mas ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Porque os vossos corações são duros, os mandamentos de Deus parecem pesados. Porque os vossos corações são duros, casar-se, ser fiel no matrimônio, parece algo pesado. Porque os vossos mandamentos são duros, os mandamentos de Deus parecem duros, mas os mandamentos de Deus são bons. Porque Deus, meus irmãos, não nos daria um mandamento para o nosso mal, se nós o experimentamos como pesado, exigente demais.
é porque o nosso coração é por demais apegado à nossa vontade. Então, meus irmãos, no início dessa quaresma de São Miguel, quando você talvez esteja se confrontando, se defrontando com a exigência da palavra de Deus e sinta dificuldade em vivê-la, peça a Deus que quebrante o seu coração. Peça a Deus que amoleça o seu coração. Peça a Deus que lhe conceda. Nós pedimos isso durante aquela oração de renúncia. Em um dado momento, nós pedimos a Deus que Ele ilumine o nosso coração para que nós vejamos a beleza, a santidade e a bondade da sua palavra, porque nós não seguiremos a nosso Senhor, nós não obedeceremos a sua palavra com alegria, se nós não contemplarmos que a vontade de Deus é boa. Senão, nós poderemos até obedecer, mas sempre com um peso. Nós poderemos até seguir, mas quase que a contragosto. Mas nós precisamos seguir e servir a Deus com alegria. E só segue e serve a Deus com alegria quem vê que a vontade de Deus é boa, que os mandamentos de Deus são bons, e para isso nós precisamos ter o coração transformado. Senão, meus irmãos, se nós permanecermos com o coração endurecido, começaremos por seguir com tristeza e depois abandonaremos nosso Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nos versículos 26 e 27, nós iremos encontrar aqui essa afirmação. Atos capítulo 28, versículo 26: vai a este povo e dize-lhes: com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração endurecido deste povo, ouvido duro. Interessante, né? Tanto coração duro e ouvido duro, isto é, um coração que não quer mudar, um ouvido que escuta com má vontade, que não quer praticar, que não quer colocar em prática aquilo que está ouvindo, de modo que ele, por culpa própria, torna o seu coração endurecido. Coração obstinado, ouvido duro, não ouviram, olhos fechados, para não verem com os olhos, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e não se convertam, e eu não os cure. Isto é, eles não se converterão, e não serão curados por culpa própria. Então é esta aqui. Se vocês, por exemplo, aquela passagem lá do faraó, quando Deus envia Moisés, e o faraó vai se endurecendo, e vai endurecendo o seu coração cada vez mais. Por quê? Porque ele não quer ceder, ele não quer mudar, ele não quer obedecer a Deus, a vontade de Deus manifestada por Moisés. E diz que, não obstante os conselhos de Deus, os pedidos de Deus por meio de Moisés, ele vai endurecendo cada vez mais o coração. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus este coração dócil, este coração humilde, para que nós estejamos predispostos a obedecer, para que o nosso coração esteja predisposto à graça, porque um coração endurecido é o coração de Satanás. Ele viu a vontade de Deus e ele não quis. Ele viu que o Filho de Deus
assumiria a natureza humana. Ele viu que ele adoraria o Deus humanado e ele se revoltou com a vontade de Deus. Ele viu que ele serviria a uma criatura que por natureza era inferior a ele, mas que por graça seria feita a criatura mais excelente de toda a criação, e que ele seria servo dela, e ele se revoltou contra a vontade de Deus. Isto é, por que é que ele se revoltou? Pelo seu orgulho, seu coração se endureceu, e ele falou: não servirei, não aceito a vontade de Deus. Meus irmãos, muitos dos nossos pecados provêm do orgulho de não aceitar a vontade de Deus, de ter a presunção de achar que a minha vontade é melhor, é mais lógica, é mais misericordiosa. O evangelho de hoje diz que, Mateus capítulo 19, versículo 4, Jesus diz assim: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher? Meus irmãos, quer mais coração endurecido do que alguém que queira negar uma realidade tão patente e tão óbvia? Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas o que é que o homem moderno, com o seu coração endurecido, que não quer ser convertido nem convencido, que é orgulhoso, o que é que ele faz? Ele diz: não, pode ser o homem para o homem e a mulher para a mulher, não obstante esteja tão claro que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas um coração obstinado, ele se torna tão cego que quer equiparar à vontade de Deus aquilo que a Sagrada Escritura chama de pecado e abominação. É a dureza de coração. Porque, meus irmãos, o problema não está apenas na pessoa quando peca. É triste quando a pessoa peca, mas é infinitamente pior quando a pessoa quer erigir a santidade aquilo que é pecado. Uma pessoa que peca, ela pode se converter, mas uma pessoa que diz que o pecado é virtude, ela já se endureceu de tal maneira que só um milagre a converte. Ela já chegou a uma situação daquilo que a Sagrada Escritura chama de pecado contra o Espírito Santo. Ela está obstinada naquela posição. Existe uma obstinação no pecado. Então a pessoa não quer ceder, porque tem um coração endurecido. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça de nós crescermos na fé, para que nós creiamos que a vontade de Deus é boa, que aquilo que Deus nos pede é bom. Parece que eu estou dizendo o óbvio, mas se você parar um pouquinho e olhar para a sua vida espiritual, você vai ver que não é tão óbvio assim. Que não são poucas as vezes em que você fica recalcitrando contra o aguilhão, em que você fica resistindo à vontade de Deus, em que você, sem verbalizar, mas aqueles pensamentos que passam pela sua mente e que dizem assim: nossa, como Deus é exigente, nossa, bem que aquilo poderia não ser pecado, bem que Deus poderia querer algo de um modo diverso para a minha vida, e você fica desconfiando da vontade de Deus, fica protelando a mudança na sua vida e fica persistindo na desobediência, porque apegado à sua vontade. Se o diabo tem o coração duro
porque é orgulhoso, nós precisamos então ter um coração humilde, para que não tenhamos um coração endurecido. Nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor. Nós precisamos ter um coração como a oração coleta de hoje pede, um coração de filhos, um coração com a piedade filial, que confia, que crê no amor do Pai, que diz amém à vontade de Deus, seja ela qual for, que se esforça por abraçar a vontade de Deus, por obedecer à vontade de Deus, nos mínimos detalhes, por mais difícil que ela se apresente, num contexto particular da vida de cada um. Um exercício interessante é meditar sobre a bondade de Deus, as coisas boas que Ele concedeu a cada um. A primeira leitura de hoje faz isso, começa a narrar tudo de bom que Deus fez para aquele povo, vai terminando dizendo que Deus deu uma cidade que eles não construíram, cisternas que eles não cavaram e vinhas que eles não plantaram. Como Deus é bom! Então, obedeçam a Deus. Mas este mesmo povo é aquele povo de coração fechado e de dura cerviz, né? De cabeça dura, aquele povo resistente. Na Sexta-feira Santa, nós cantamos aquele hino tão bonito, né, em que Jesus, ele diz essa mesma coisa, quando pergunta: que te fiz, meu povo eleito? Diz em que te contristei? Que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? E Jesus começa a dizer, Deus começa a dizer tudo que Ele fez por nós. E como foi que nós respondemos a Ele? Com ingratidão, com indiferença, com dureza de coração. Peçamos, meus santos, nesta primeira sexta-feira da nossa quaresma de São Miguel, voltemos os nossos corações para o sagrado coração de Jesus e peçamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, que o meu coração seja obediente a vós, como o vosso coração foi obediente ao Pai. Que o meu coração seja maleável a vós, como o vosso coração aqui na terra foi maleável à vontade do Pai. Que o meu coração não seja rebelde, revoltado, endurecido, porque o vosso coração nunca foi rebelde, revoltado, nem endurecido, mas sempre obediente à vontade do Pai. Pedir que Deus realize isso ao ouvirmos a sua palavra, pedir que Deus realize isso ao recebermos o seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.